Hello people, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Então hoje nós vamos começar nossa aula de inglês. Então eu espero que você esteja gostando das aulas, possa abrir o livro, possa responder as atividades, né? Então eu espero que vocês possam fazer, mas qualquer dúvida você pode mandar um zap, né, perguntando, tirando as dúvidas. Você também pode tirar dúvidas das atividades que eu tenho passado na plataforma Plural. Tanto atividades do livro, quanto atividades da própria plataforma, né? Então, nas próximas semanas, eu vou mandar atividades também na plataforma. A gente está adiantando algumas atividades do livro, mas isso não quer dizer que não vá ter atividades da plataforma, né? Então, faça atividade, é muito importante para você, para o professor também, que você faça as atividades, né? E que você possa aprender inglês. É muito importante a língua inglesa hoje no mundo todo, né? Então, é uma língua mundial que a gente pode aprender. Devagarinho, a gente vai aprendendo vocabulário, a gente vai aprendendo frases, e assim a gente vai montando o nosso conhecimento da língua. Então, tio Jailson espera muito mesmo que vocês possam estar fazendo as atividades, né? Então, eu estou aqui disposto para ensinar, disposto para tirar as dúvidas e fazermos juntas as atividades. Então, vamos para abrir nosso livro, fazer nossa atividade. Qualquer dúvida, liga, manda um zap e aí a gente conversa, tá certo? Mas não fique com dúvida, não deixe de aprender e aproveitar esse material tão bom que vocês têm na mão de vocês. Então, vamos para o nosso livro de inglês, para a nossa atividade. Ok, então hoje nós vamos começar com os slides, né? Eu tenho aqui dare to be, que é o verbo haver em inglês. A gente viu isso na aula passada, a forma afirmativa do dare to be. Aqui nós temos there is para o singular, que pode ser escrito assim também, e there are para o plural. E aí eu dei alguns exemplos, né? There is a house next to the supermarket. Há uma casa próximo do supermercado, ou seja, ao lado do supermercado. There are some cars in front of the bookstore. Há alguns carros em frente da livraria. Então, tem o there is para o singular, há uma casa, e there are para o plural, há alguns carros. Hoje a gente vai ver a forma negativa e a forma interrogativa. Então, na forma negativa, eu tenho there isn't para o singular e there aren't para o plural. Então, there isn't a king in Brazil. Não há um rei no Brasil. There aren't beaches em Cuiabá. Não há praias em Cuiabá. Então, a forma negativa para o singular e a forma negativa para o plural, né? A king, um rei, singular. Beaches, praias, plural. A forma interrogativa, eu vou ter que inverter, né? Voltando para o slide aqui, eu tenho there is, vai ficar is there. Eu tenho there are, vai ficar are there. Isso é a forma interrogativa. Primeiro exemplo aqui, ó. Is there a king in Brazil? Eu estou perguntando. Então, eu inverti aqui, né? Is there a king in Brazil? Yes, there is. No, there isn't. Há um rei no Brasil? Eu estou perguntando. É uma pergunta. Sim, há. Não, não há. Yes, there is. No, there isn't. No plural, eu tenho o are there. Are there beaches em Cuiabá? Há praias em Cuiabá? Yes, there are. Se houvesse, né? Yes, there are. Como não tem, no, there aren't. Não, não há. Não há praias em Cuiabá. Então, essas são as formas negativa e interrogativa do dare to be. Vocês viram na aula passada a forma afirmativa. E hoje, negativa e interrogativa. Então, vamos para o nosso livro agora. Vamos abrir nosso livro. My City. Minha cidade, né? Unit 2, unidade 2 do livro, do segundo livro, né? Do livro 2. Então, eu vou aumentar aqui a tela. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Eu tenho London is fantastic. Londres é fantástico, né? Então, nós temos aqui uma gravura, né? De Londres. Embaixo eu tenho algumas informações sobre alguns lugares em Londres. Então a gente vai ler esses lugares porque você vai precisar usar esses textos aqui de baixo. Então, number one, aqui é number one. Tá mais um pouquinho. Deixa eu ver se dá para aumentar mais um pouco. Dá. Então, number one, eu tenho Tower Bridge,
que é uma ponte, né? Ela está sobre o rio Thames. Ela é um grande marco, ela é um marco muito famoso, né? Ela é um marco muito famoso. Ela, a ponte. Então, nós temos it, né? Se referindo à ponte, né? Ela é um marco muito famoso. 2 partes da ponte podem ser levantadas para que os navios possam passar. Ok? Então, nós temos number 1. Number 2, eu tenho aqui um palácio. Buckingham Palace, que é um palácio em Londres. Ele tem sido, esse palácio, né? It, se referindo ao palácio, tem sido a casa em Londres do rei britânico ou da rainha desde 1837. Em agosto e setembro, os visitantes estão permitidos, estão autorizados para ir em algumas partes do palácio. Esse é o number 2. O number 3, nós temos aqui, ó, Madame Tussauds, que é um museu. É um museu de cera famoso. Há exposições de obra de cera de pessoas famosas. Esse é o number 3. O number 4, nós temos The London Eye. É uma roda gigante, uma imensa roda gigante localizada às margens do rio Thames. O number 5, Hyde Park, que é um dos maiores parques no centro de Londres. E o number 6, The Natural History Museum, que foi fundado em 1754. O museu está também no centro, é também um centro de pesquisa científica. Então, essas frases, essas 6 frases, esses 6 textos pequenos aqui, você vai associar cada número a cada figura na próxima página. Cada figura dessa aqui, né, são 6 figuras, tem um quadradinho para você enumerar. Você vai colocar esses 6 números no lugar certo aqui nesses quadradinhos, né? São lugares em Londres. Muito fácil de fazer. Aqui eu já deixei pronto frases positivas e frases negativas, certo? Por quê? Aqui você vai preencher o box, esse box aqui, eu já comecei a preencher, só faltam 2 linhas. Você vai usar o there is ou there are, né? Singular, there is ou there are plural, os 2 na afirmativa, ou there isn't e there aren't, as 2 formas negativas, singular e plural, aqui nesse box. Eu já dei um exemplo aqui, ó. There is a big palace in London. Há um grande palácio em Londres. Então, a frase é afirmativa e é singular. Há um grande palácio. E aqui eu tenho a forma negativa. Eu tenho aqui, there isn't a beach in London. Não há uma praia em Londres. Deixa eu diminuir, de repente se vê melhor, né? A frase. Ficou muito grande, aqui está melhor. Então, there isn't a beach in London, né? Não há uma praia em Londres. Então, eu formei uma frase afirmativa e uma negativa sobre Londres. No singular, agora você vai formar uma frase afirmativa e uma negativa no plural. Então, vai usar o quê? Uma forma negativa no singular e uma forma negativa no plural. Vou usar there isn't e there aren't. There isn't, no caso, there is não, né? There are, né? Aqui, ó. Então, there are a lot of attractions in London. Há muitas atrações em Londres. Então, there are. E aqui você vai usar a negativa do plural. Não há montanhas em Londres. Então, there aren't mountains in London. Não há montanhas em Londres. Embaixo, você vai fazer o quê? Formar frases verdadeiras, 6 frases verdadeiras sobre sua cidade. Se sua cidade é Recife, se é Olinda, aí você bota 6 frases verdadeiras sobre sua cidade. Dando exemplo aqui, ó. There are beaches in Recife. There are beaches in Recife. Há praias em Recife. Ou no Recife, né? Então, você vai formar 6 frases sobre Recife ou sobre Olinda,
são frases verdadeiras sobre a sua cidade, usando ou there is, ou there are, né? Ou there isn't, ou there aren't. Muito fácil. Aqui nós temos dinosaurs in London, dinossauros em Londres. Vocês vão ouvir o áudio de Sam e Clara, eles estão em Londres, né? Sam and Clara are in London, eles estão em Londres. E aí nós vamos ouvir um áudio sobre eles e você vai completar esse texto aqui. Eu já comecei a completar, are there e there are, e aí você vai completar o que falta aqui. São 3 linhas para você completar aqui, ok? Então vamos ouvir o áudio onde Sam e Clara vão conversar. Well, Clara, would you like to go to the Natural History Museum or to Madame Tussauds Wax Museum? I'm not sure. I'd like to visit both museums. Are there animals at the Natural History Museum? Yes, there are. And there are dinosaurs too. Is there a cafe? Yes, there is. And there's a shop too. Great! Let's go to the Natural History Museum first. Ok, então vocês ouviram os dois conversando, e aí para completar os espaços que faltam. Eu coloquei 2 exemplos aqui, né? Na verdade eu completei 2 frases, né? Clara diz, I'm not sure, não tenho certeza. I'd like to visit both museums. Eu gostaria de visitar ambos os museus. Are there animals at the Natural History Museum? Há animais no Museu de História Natural? Por que eu usei are there? Primeiro porque é plural, né? Animals. E segundo porque é uma pergunta, então tem que inverter, né? No lugar de there are vai ser are there. Are there animals? Há animais? E aí Sam responde, yes, there are. Sim, há. Por que ele respondeu there are? Porque primeiro que é afirmativo, sim, há. Ele está confirmando. E segundo que é plural. Se se refere a animals, tem que ser plural também, né? Yes, there are. Sim, há, né? Há animais. E aí você vai completar a outra fala de Clara e as 2 partes da fala de Sam. Você pode repetir o áudio quantas vezes for necessário para você completar. Lembrando que você vai usar as formas de there to be, né? There is ou there are, na afirmativa. There isn't ou there aren't, na negativa. Ou is there ou are there, na afirmativa. Embaixo, nós temos aqui perguntas e respostas. Você vai completar a pergunta e responder aqui embaixo. Então, eu vou dar o primeiro exemplo e você faz os demais. Deixa eu colocar aqui maior a tela. E deixa eu pegar aqui para perguntar. Então, antes de eu fazer isso, deixa eu diminuir porque ficou muito grande. Eu acho que agora está melhor. Então, eu tenho aqui, ó, há um shopping, há uma loja, né? Há uma loja no museu, há uma loja no museu? Sim, há. Como é que eu pergunto e como é que eu respondo? Há uma loja no museu? Então, eu vou usar o quê? Is there a shop in the museum? Is there a shop in the museum? Qual é a resposta? Yes, there is. Então, eu perguntei e respondi, né? Is there a shop in the museum? Há um shopping no museu? Yes, there is. Sim, há. Então, você vai fazer essas 3 perguntas e vai responder aqui embaixo. E aí fica mais fácil para que você possa seguir o exemplo. Olha aquela tabela, né, das formas de there to be e faça a pergunta aqui, a forma interrogativa e a forma negativa e afirmativa para responder aqui embaixo. Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana tem mais atividades, mais aula de inglês. Qualquer dúvida, entre em contato. Bye, bye!